Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer o nosso sistema de login para a gente poder se cadastrar com o nosso usuário. Eu já deixei preparado aqui. Vamos aprender sobre JSON Web Token e como a gente vai utilizar ele para verificar se o usuário está logado ou não. Eu separei aqui já o nosso aqui no site do JWT. Basicamente, nós vamos aprender o seguinte. O JWT, ele basicamente é um token que carrega as informações do usuário. E ele é separado por três partes. Essa primeira parte seria o header, que seria o cabeçalho. Aqui é o header. E ele aqui tem as informações do tipo do token e do tipo de algoritmo, que seria mais ou menos o hash, a criptografia. Então, no nosso caso, o algoritmo seria esse HS256, HS256. E o tipo seria JWT, que seria JSON Web Token. Aqui no payload, que seria desse ponto para cá, é separado por pontos, seria as informações do usuário. Então, quando ele foi criado e quando esse token expira, que fica no próprio token quando ele expira e quando ele foi criado. E já aqui no nosso secret seria a nossa senha para esse token. Então apenas o meu servidor pode ter acesso a essa senha. E quando eu ter essa senha, eu vou saber se esse token é válido pelo meu servidor ou não. Ou seja, se esse token foi criado pelo meu servidor ou não. Se ele veio de outro servidor, aí eu já não aceito esse token, entendeu? Então um hacker ele não consegue criar um token desse e inserir no meu servidor, porque ele não tem essa senha. Tanto é que se eu vim aqui escrever abacate, abacate, tá vendo que ele tá dando invalid, assinatura inválida? Porque não foi esse token aqui que criou esse. Foi esse aqui que eles dão de exemplo no próprio site. Aqui seria basicamente quando cria e aqui quando vai expirar esse token, que fica a data. Vamos agora então para o código. Vamos criar o service, login, service.js. No nosso service, vamos importar o banco de dados, a conexão com ele, database index.js, certo? Vamos agora fazer uma função assíncrona e vamos dar um export. Aqui vamos nos chamar de user login service. E os parâmetros nós vamos precisar apenas do e-mail. Porque no service a gente primeiro compara apenas o e-mail e depois lá no controllers que a gente compara a senha. Então a gente faz um const result igual a await ou ponto query e aqui eu vou comparar select tudo from users, que é o nome da nossa tabela, onde o e-mail é igual ao que nós vamos passar. Então nós passamos aqui o nosso e-mail que a gente vai receber lá do controllers. E aqui eu faço um return result.rows e eu quero apenas a primeira linha. A contagem começa de zero para cima. Então aqui eu estou basicamente falando, ó, selecione tudo de usuários, de users, que é o nome da tabela, e eu quero apenas o e-mail. Então ele vai passar apenas a linha que está esse e-mail. Então ele vai passar o e-mail, a senha, o nome, o ID. Então, aqui nós já fizemos tudo. Vamos agora por controller. Vamos chamar de login controller.js. Vamos dar um export, uma função também assíncrona. Vamos chamar de user login, porém sem service, rec e res. Seria requisição e resposta. Aqui nós vamos fazer um try. E aqui nós vamos fazer um rest.está aqui no cache status de 500.json. E aqui eu vou passar um mensei, na verdade um erro ao tentar fazer login.
E aqui embaixo eu vou passar o nosso message. E a mensagem vai ser o error.message. Então aqui eu vou passar a. Eita, cliquei sem querer. Aqui eu vou passar o erro e a mensagem desse erro, então eu vou saber o erro. Tá, aqui no try, nós vamos então primeiro pegar o nosso e-mail e o password da nossa requisição. Então, rec.body, fica no body essas informações. E aqui então, agora nós vamos começar chamando para ele comparar a nosso e-mail que a gente acabou de receber. Então, await, e eu vou chamar lá o login que está no service. Então, login, user login service, na verdade, né? E aqui dentro eu vou passar o nosso e-mail. Porém, caso eu não ache esse e-mail, eu vou fazer uma verificação. Então, se login for false, aqui eu estou falando que é false. Então, se ele for false, ele vai retornar um res.status de 400, porque o erro é do usuário, que não existe esse e-mail. E aqui eu vou passar um message e eu vou chamar de, vou falar, usuário não cadastrado. Normalmente a gente não identifica se o usuário está cadastrado ou não. A gente apenas coloca incorreto, e-mail ou senha incorreto. Porém, para fins didáticos, eu vou lá depois errar o e-mail de propósito e depois errar a senha. Então, agora nós vamos criar, depois dessa verificação se o e-mail existe ou não, porque se der false, ele vai fazer isso. Caso dê true, ele vai simplesmente ignorar esse if e vai para baixo. Agora nós vamos comparar o nosso assim. Então, const, normalmente nós programas hoje chamamos de isMath igual a await. Nós temos que importar o bcrypt, que já ensinei no outro vídeo sobre cadastro. Import bcrypt from bcrypt. E aqui eu vou usar o bcrypt da seguinte forma: bcrypt.compare, que eu quero comparar, e primeiro eu vou passar a senha que nós recebemos, e depois eu vou passar o login, que é o nosso verificação. Lembra que eu falei que ele devolve tudo, e-mail, login, ID, senha? Eu vou fazer login.hash password, que está sendo nosso banco de dados, tá? Minúsculo P. E tá junto também. Então aqui eu estou comparando. E caso dê false, porque é Boolean, esse daqui, caso dê certo, a comparação, caso a senha do usuário seja é igual à senha que está criptografada, ele vai dar true. Caso a senha do usuário esteja errada, ou seja, não bateu com a senha criptografada, ele vai dar false. Então, aqui eu faço isMatch. Então, se isMatch é falso, eu vou dar um return, que eu quero que ele pare depois de fazer essa comparação. Eu vou fazer o return res.status de 400.json e aqui é o message. Eu vou passar a mensagem de senha incorreta. Como eu falei, em um sistema mesmo a gente não passa se o e-mail ou a senha está incorreto por questões de segurança. Certo. Agora a gente vamos criar o nosso. Lembra aqui que eu falei que tem essa senha que apenas o nosso servidor pode ter acesso? E é ela que vai falar se é válido ou não esse token? Então, só pesquisa isso daqui no JWT, JWT, Generator, que você vai encontrar aqui ó, vários sites que geram esse hash pra gente. Esse hash aleatório, ó. Por exemplo, tem. Eita, esse aqui é o próprio JWT, mas tá vendo que tem vários aqui, ó, que eles geram um JWT Secret. Deixa eu ver. Bota aqui, JWT, pesquisa assim.
Que agora sim vai aparecer, eu acho. É, ó, tá vendo que ele criou aqui? Então assim ele cria vários pra gente o nosso JWT Secret. Eu sempre uso esse desse dev.to, que eu gosto. Generate a handle JWT Secret Key. Então vamos copiar aqui. Opa, ampliei sem querer. Vamos copiar aqui. E vamos fazer agora, aqui no terminal, vamos colar esse código, que ele dá um crypto handle byte de 32. Ele vai dar um JWT secret aleatório de 32, certo? Aqui no ponto .env, nós vamos criar o JWT secret igual e o nosso hash. Eu podia muito bem chamar de abacate, de fuleco, podia chamar de qualquer coisa. Porém, quanto mais difícil a nossa senha, melhor. Então agora, vou dar um const jwt secret igual, e eu vou chamar o nosso process.env.jwtsecret. Então agora eu estou pegando lá do nosso .env e eu vou criar agora uma constante chamada token. E nela eu vou fazer tudo a criação do nosso JWT Secret. Então, JWT, JWT. Ah, não importei. Vamos dar um npm install JSON web token, que é o nome da nossa biblioteca. Ah, eu acho que já estava instalado até que foi rápido. Ah, não sei. Mas enfim, vamos usar um port JWT from JWT JSON Web Token. Certo. Agora aqui vamos dar um JWT ponto sign, porque a gente vai criar, é uma função de JWT, nós vamos criar agora o nosso token. Então vamos abrir assim para ficar mais fácil de compreender. Nós vamos aqui, dentro desse object, eu vou querer as informações do usuário, certo? Então eu vou pegar lá do login.id. Então ele vai, lembra que eu falei que ele devolve tudo? Então eu vou pegar esse login, eu vou querer o ID, o e-mail. Então login.email. Eu esqueci aqui da vírgula. Eu vou querer o nosso name. Então login.name. E acredito que é apenas. Por enquanto vamos pegar apenas isso. Depois da gente definir os usuários, depois dessas chaves, nós vamos passar o nosso JWT Secret. Então, ele vai criar esse JWT com essas informações e a nossa senha, seria essa daqui para o nosso token. Depois disso, a gente vai definir quando vai expirar o nosso. Esse aqui dá para fazer uma linha, que é uma informação só. Vamos colocar quando que vai expirar o nosso JWT Secret. Então, expires and. Para fins didáticos, vamos colocar 1 minuto. Então, em 1 minuto vai vencer. Eu podia colocar um dia. Se colocar aqui, eu acho que aparece tudo. Deixa eu ver aqui no caso. Não, não aparece. Pensei que aparecia. Mas eu posso colocar 1 hora, 1 minuto, um dia. Eu sei que M é um mês. Então eu posso colocar quanto tempo eu quiser. O recomendado é esse JWT Secret. Ele ser pouco tempo e o refresh token ser o maior tempo. Hoje eu não vou explicar sobre o refresh token. Vamos colocar por enquanto 1 minuto. Então, certo. Aí aqui eu vou dar um res.status de 200 e vamos colocar JSON. Em vez de eu passar o nosso login, que é o que normalmente a gente fez até agora, eu vou passar esse token, porque dentro dele tem as informações, certo? Então agora em rotas públicas, que eu estou separando aqui para fins didáticos a gente entender, login.router.js.
Aqui é mais ou menos igual o nosso service. Então, eu vou dar um import, express, from, express. Aí aqui eu vou criar uma const chamada router igual a express.router. É uma função do express. Router, opa, router ponto, é, router ponto, perdão, router, nós vamos definir aqui o nosso rota. Então a gente faz ponto .post. Nossa, eu esqueci por um segundo. Router.post é login, user login, que é o nosso controller. E aqui eu vou dar um export default router. E aqui no controller, para não dar erro, vou colocar ponto .js. E aqui, vamos ver se eu fiz isso já no controller. Ah, não fiz. Ponto .js. Que ele já faz automaticamente, mas ele não coloca esse ponto .js, aí dá erro. Esse ponto barra é só para me identificar mesmo. Não precisa necessariamente. Mas esse ponto .js precisa, senão ele dá erro. Então agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos no service, é uma rota pública, então app.use. Vamos chamar essa rota de login. E aqui vamos chamar de login route, ou seja, rota login. E vamos importar essa rota. Então, import, eu chamei ela de login route, certo? From, ponto barra, source, routers, coloquei dentro de public, router.js. Assim, já é para estar funcionando o nosso sistema. Vamos ver se não teve nada de errado. Já coloquei um admin aqui e uma senha, certo? Então vamos lá. Certinho, foi criado o nosso JSON Web Token. Se eu colocar o e-mail errado, por exemplo, comps aqui, usuário não encontrado. Lembra que eu identifiquei lá? O certo é não identificar por questão de segurança. Não queremos que alguém saiba se alguém está cadastrado no nosso sistema. Então, a senha está certa, está criando já o Web Token. Então, a senha vamos colocar errado, senha incorreta. Password. Então, está certinho agora o nosso sistema. É, vamos, nesse vídeo, deixa eu ver quanto tempo já está de vídeo. Ó, já está 17 minutos de vídeo e já é 9h23 da manhã. Vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo eu vou ensinar sobre os middlewares. Basicamente, esses middlewares eu vou fazer com que eu só possa fazer essas requisições privadas se tiver a pessoa tiver um JSON Web Token. Então, ela só vai poder fazer essa requisição, uma questão de segurança, se ela tiver esse token aqui que eu passei, que a gente acaba criando. Então, se ela tiver acesso a esse token, eu consigo já ter essa segurança. E também vamos fazer já, no vídeo que vem, o front-end, fazer mais um pouco dele. Então, no front-end, a gente vai fazer o quê? A pessoa só vai conseguir acessar aqui se ela tiver feito login. Então, no próximo vídeo, a gente talvez já faça até a tela de login de uma vez só. Então, a gente vai fazer o login e verificar se a pessoa tem o JSON Web Token, certo? Certo. Então, muito obrigado por assistir. Espero que tenha gostado do vídeo sobre a criação dos tokens. No próximo vídeo a gente vai fazer o jwt.verify para comparar se esse token foi feito por nós ou não. Muito obrigado por assistir. Espero que tenha entendido tudo. Se quiser comentar alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão, pode comentar. Muito obrigado e tchau, tchau.